Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Pergunte ao Policial. Quando nós falamos em desperdício de dinheiro público, muitas vezes a gente acha que quanto mais barato, quanto menor for o preço, quanto menor for o custo, melhor é o resultado. Nem sempre é assim. Por inúmeras vezes, muitas compras que pareceram ser as compras com menor custo acabaram gerando um custo muito maior, sem contar a total ineficácia dos produtos. E esse exemplo não acontece somente com armas de fogo. Ele também acontece com viaturas policiais. Acompanhe a nossa série. Se você está na faixa dos 30 anos ou mais, com certeza você viu muitos filmes em que as viaturas policiais são o saudoso Ford Crown Victoria. O Crown Victoria é um veículo que acabou sendo muito popular nas polícias desde os anos 90. Aí por volta de 92, 93, ele foi lançado com uma carroceria que ficou praticamente até o final da sua vida em 2011. Ali por meados de 95 aproximadamente, ele ainda tinha uma concorrência do Chevy Impala, mas era uma concorrência muito menor. Nós fomos sempre bombardeados com esse tipo de cena, né? Sempre aparecendo aquele sedã, sempre abrindo a porta traseira, colocando o cara ali atrás, fechando ele, né? Então nós sempre tivemos essa referência de veículo policial. E o que acontece? Nós sempre vimos que esse veículo ele não era utilizado por pessoas do público civil, né? Nós sempre víamos ali as famílias, né? Sempre com outros veículos que não era o Ford Crown Victoria. Mas o porquê que isso daí acontece, né? O porquê que isso daí acabou acontecendo? Isso aconteceu devido ao sistema de construção do Crown Victoria. Ford Crown Victoria, ele era um veículo ainda feito sobre chassis. Então o que acontece? Ele é feito sobre longarinas, como se fossem caminhonetes de grande porte, né? Como se fosse o mesmo sistema de construção de caminhões, por exemplo, né? Então ele não é feito em monobloco, né? O chassis, você primeiro pega longarinas e depois você coloca a carroceria em cima. O monobloco, como ele já está dizendo, é um monobloco, ou seja, é um bloco só que acaba englobando tudo, né? Tanto a parte primária de chassi, que é feita em aço, e ela é totalmente soldada, né? Isso eu estou falando a grosso modo, tá? Antes que veja especialista de plantão ali, tá? Pode ficar tranquilo. Eu conheço, né? Já trabalhei um bom tempo nisso, mas é só para poder estar elucidando para o público geral. Então, existem esses dois sistemas de construção. E o Crown Victoria era um veículo ainda fabricado com um sistema de longarinas, né? Então, esse é um sistema muito mais arcaico, digamos assim, no que quando você fala em um veículo sedã. Tanto que esse sistema de construção foi abandonado pela própria Ford há muito tempo, né? Há muitos anos, nos veículos civis, né? Nos veículos baixos, nos sedãs, nos hatches, né? Nesse tipo de veículo, esse sistema já foi abandonado há muitos anos, permanecendo, né, até hoje nas picapes de grande porte. Justamente por quê? Justamente pela sua confiabilidade, pela sua robustez, né? Pela sua força. Mas o que acontece? Toda essa robustez ela cobra um preço. E esse preço é no quê? É no peso. O peso desse veículo era muito elevado, né? Se você fizesse alguns comparativos com ele, em virtude do que tinha, né, disponível no mercado, você ia ver que era um veículo antiquado, digamos assim. Tanto que se você olhar o interior dele, o interior de um carro que era vendido em 2011, puta, era praticamente o mesmo de um veículo 92 que você estivesse entrando, né? Você via ali que era o sistema de comandos, o sistema de botões, era tudo bem antigo, né? Muito bem arcaico, né, para os padrões já de 2011. Mas o que interessa? O que interessa é o funcionamento deles. E isso ele fazia muito bem. Ele tinha um motor 4.6 V8 de aproximadamente 250 cavalos, tinha uma transmissão automática de 4 marchas, algo que para os dias de hoje e para os padrões deles é uma situação já impensável, né? Uma situação já totalmente ineficaz.
Então foi um veículo que acabou se popularizando justamente pela sua robustez. Era um veículo muito resistente e um veículo barato, um veículo fácil de ser consertado, não barato de ser adquirido. Por que não era barato de ser adquirido? Porque para você fazer um veículo especificamente como esse, você precisaria ter um número de vendas muito grande para você estar diluindo. Por exemplo, para mim fazer essa caneca aqui. Para mim fazer essa caneca aqui, né, canequinha da Polícia Civil aqui, né, um grande abraço aí pro pessoal da Polícia Civil. Para você fazer uma caneca dessas aqui, ela vai estar te custando o quê? R$10, R$12, dependendo, né? Talvez menos aí, dependendo da quantidade que você compra. Veja bem, dependendo da quantidade que você compra. Então, ou seja, se você for fazer somente uma caneca, essa caneca aqui vai custar muito dinheiro mesmo. Porque você vai ter que contratar o pessoal que vai estar fazendo a máquina de fazer canecas. Você vai ter que comprar a máquina de fazer canecas. Você vai ter que pagar os salários. Você vai ter que pagar todos os insumos de produção da máquina. E você vai ter, por final, uma caneca. Para que você não tenha prejuízo em fazer uma caneca, você vai cobrar quanto nessa caneca? 15 mil? 20 mil? Depende de quanto que custou todo esse trabalho de engenharia. Talvez até mais. Mas quando você vende milhões dessa caneca, aí ela te custa 10, 12 reais. Porque todo esse custo foi diluído. Então o que acontecia com o Crown Victoria? Apesar de ele ser um veículo antigo, apesar de ele ser um veículo antiquado, ele não era o veículo mais barato que eles tinham em produção. Mas conforme os anos foram passando, essa necessidade de se ter uma modernização do veículo foi surgindo. E você não tinha mais veículos disponíveis com essa característica. Então você fez o que? Você acaba voltando, né, para o mercado civil, vendo quais são as opções disponíveis ali. O Crown Victoria acabou morrendo não somente por questões de desempenho, que aliás era muito bom, mas ele acabou saindo de linha também por questões ambientais. Você vai ter que fazer adaptação nos motores, entrando em normas de poluentes, você vai se adaptando conforme as situações de airbag, por exemplo. Para eles já não bastava mais 2 airbags, você também já tinha que ter airbag de joelho, airbag de cortina. Então são várias situações que o projeto original dele já não preconizava mais, né? Então ele acabou, infelizmente, saindo de linha. É um carro clássico, eu acho muito bonito, eu acho muito bacana. É aquele bonito feio, né? Se perguntar para qualquer um, é horrível. Nossa, credo, que carro feio. Uma banheira dessa, com mais de 5,5 metros, meu Deus, horrível. Mas eu, particularmente, acho muito bacana, né? Justamente por ter sido bombardeado, né, desde sempre com aquelas informações. E misturado ao desejo de ser policial, então você acaba criando um vínculo, né, com essa parte do sedã grande, né? Então é algo totalmente impensável, né, digamos assim, para a nossa realidade nacional. Mas na realidade deles a conversa é bem diferente, né? Estamos falando de outra padronização de ruas, e quando eu falo padronização de ruas eu não estou falando somente de buracos, eu estou falando de dimensões também, né? Nós vemos aí qualquer filmagem que você tem de lá para você fazer qualquer estudo de caso, você vê ruas muito maiores. O fato é que com a saída do Ford Crown Victoria de linha, outros modelos já estavam ali para tentar abocanhar essa fatia do mercado. Por que essa fatia do mercado? Para nós aqui no Brasil, como nós não temos uma padronização nacional de viaturas, você fazer um veículo para a polícia é um prejuízo. Porque você vai estar fazendo um veículo que vai estar sendo altamente exigido, que se não corresponder às expectativas vai estar sendo duramente criticado e você vai ter muito mais prejuízo tanto da sua imagem como efetivamente você vai estar tendo algum tipo de lucro. O lucro não vai ter, porque o estado A compra um tipo de veículo, o estado B compra outro tipo de veículo, mas na cidade tal eles acham mais bacana tal veículo, na outra cidade já acham mais bacana outro tipo de veículo. Então, e como o Brasil é um gigante, é muito difícil você fazer uma padronização, porque nós temos diferentes necessidades. Mas por que lá, que também é um gigante, houve essa padronização? Porque o veículo atendia às características de todos. Ele não era um marco, né, que você simplesmente apertava um botão e ele se tornava um 4x4 de altura elevada. Não. Ele também, você não apertava um outro botão e ele se transformava um hatch de 3 metros para as ruas de Nova York. Não. Era um veículo que atendia
a grande maioria das necessidades. Não existe um veículo que atenda a todos. Mesmo no nosso meio civil, nós compramos um veículo, pô, é legal, mas aquela parte ali não é tão bacana. Não, ele me atende nisso, mas naquela ali ele peca. Então, ou seja, não existe veículo ideal, nem sequer para o público civil, quem dirá para o público policial. O fato é que quando você faz uma padronização nacional, daí sim você vai ter argumentos suficientes para que você possa estar solicitando algumas alterações na linha de montagem. E assim você ter um veículo especificamente destinado para o público policial. Então, para a alegria deles, 3 montadoras se propuseram a fazer veículos exclusivamente para a polícia. Quando eu falo exclusivamente, não é que foi feito o modelo desde o zero para a polícia. Não, não é isso. Isso daí ficaria com um custo astronômico. E esse custo não seria diluído, porque você não teria o número de vendas suficiente para isso. Então você precisa de vendas muito grandes, vendas mensais, vendas muito fortes para que você possa estar suprindo os custos de um projeto desde o zero. Então o que você faz? Você pega os veículos que você já tem em produção, vê qual deles pode vir a ser os mais aptos para o serviço policial e faz as devidas adaptações necessárias para que você possa atender essa demanda que está sendo solicitada. Então, dessa maneira, você vai fazer algumas alterações no sistema de freios, você faz algumas alterações no sistema de arrefecimento e você faz algumas alterações no sistema de carga de energia, né? No sistema de baterias, no sistema de corrente elétrica dele. As demais alterações, isso daí já fica a cargo de empresas terceirizadas, né? As empresas terceirizadas é que vão estar aí atendendo as particularidades de cada estado, de cada município, para poder estar adaptando o seu produto de acordo com a característica do policiamento que ele vai ser empregado. Então, diante dessas informações, 3 montadoras se propuseram a apresentar os seus veículos. 3 montadoras apresentaram 2 veículos cada. Então, ou seja, em todo um universo de veículos, né, com uma potência industrial automobilística como os Estados Unidos, somente 6 veículos foram apresentados para estarem servindo as unidades policiais. 3 sedã e 3 utilitários esportivos. Então, entendendo um pouco melhor aí o conceito, né, de utilitário esportivo. O veículo utilitário, normalmente ele tem como base uma caminhonete, que vai ser feita para ficar transportando carga. Ela nasce assim, ela nasce como um veículo de serviço, ela nasce como um utilitário. E daí o que acontece? Justamente por ela ter as suas características de robustez, justamente por ela ter as suas características de atravessar diversos tipos de terreno, por ela ter uma confiabilidade mecânica muito elevada, ela acaba sendo um utilitário. Mas essas características também são interessantes para o público civil. Então, o público civil, diante dessa necessidade, precisa de um veículo com essas características, mas que seja utilizável para toda uma família, por exemplo. Então, o que você faz? Você pega esses veículos e acaba transformando eles, acaba deixando aquela parte traseira deles, inibindo todo o compartimento de cargas dele, colocando fileira de banco ali, transformando esse veículo desde seu nascimento de carroceria, não o seu nascimento de chassis, mas o seu nascimento de carroceria, ele passa a ser similar ao de um automóvel convencional. Então essa união de uma robustez de chassis com uma carroceria feita para estar acomodando 5 pessoas ou 7 pessoas, dependendo da configuração, passa a se chamar um utilitário esportivo. Mas o porquê então ele não é chamado de utilitário familiar? Porque nessa concepção de utilitários familiares você já tinha outros veículos que já eram produzidos, né? Atualmente eles recebem o conceito de minivan. Mas o que acontece? Essa denominação de utilitário esportivo, minivan, todos esses conceitos foram se adaptando para as condições comerciais. Ou seja, hoje nós temos aí microcarros que justamente por ter um ângulo de entrada e um ângulo de saída muito bons, diga-se de passagem, uma altura do solo muito boa, acabam sendo considerados como SUV. Acontece. É um SUV? Nasceu como um SUV? É lógico que não. Mas o que acontece? Comercialmente, chama-se de SUV. Mas tudo bem, né? No amor, na guerra e ultimamente no comércio está valendo quase que tudo. Então, fazer o quê, né? Quem vai do discernimento de cada um, né? Comprar o veículo porque atende às suas necessidades, né? Não pela nomenclatura que é chamada.
Voltando então para as montadoras, cada montadora acabou apresentando o seu pacote policial. A Ford apresentou o pacote Police Interceptor, que já era disponível no Crown Victoria, mas adaptado para o sedã Ford Taurus e adaptado para o utilitário esportivo Ford Explorer. Assim nasceu o Ford Taurus Police Interceptor e o Ford Explorer Police Interceptor. Já a Chevrolet apresentou o pacote PPV. Ela apresentou nos veículos Caprice, no sedã Caprice, e no utilitário esportivo Tahoe. E a Dodge, por sua vez, apresentou o belíssimo Charger nas versões Pursuit e também as Dodge Durango na versão Pursuit. Atualmente, a preferência policial lá acabou se modificando. A preferência não é mais tão grande para os sedãs. Os líderes de vendas hoje são os Ford Explorer na versão Police Interceptor, ou seja, adotaram como viatura padrão. Na realidade, todas essas 6 viaturas acabaram se tornando quase que um padrão lá, né? Elas disputam, na realidade, cidade a cidade, estado a estado, a preferência dos departamentos de polícia. Mas a que mais tem se destacado, a que mais tem vendido atualmente é o Ford Police Interceptor na versão Explorer, né? Então, um utilitário esportivo. Justamente por essas questões de espaço interno para o policial que está ali trabalhando, totalmente equipado. Justamente por essas questões de você ter uma confiabilidade, uma resistência mecânica quando você passa por vários tipos de terreno. E quando eu falo vários tipos de terreno, eu não estou falando só fora de estrada, não. Eu estou falando, muitas vezes, esses pequenos obstáculos do nosso dia a dia, que são calçadas, são saídas de valeta, são acessos a meio-fio, locais que, para o público civil, obviamente, não é o dia a dia. Você não vai precisar ficar pulando calçada, pulando lombada o tempo todo. Você pula lombada de vez em quando você não vê a placa, mas não é uma constante. Já para a atividade policial, isso daí acaba sendo uma constante quando você tem que fazer algum tipo de acompanhamento, por exemplo. E sem contar as horas e horas e horas contínuas de patrulhamento. Então, quanto mais curso de suspensão você tiver, maior vai ser a durabilidade do conjunto que você vai ter. Tanto na parte de impactos que você vai ter contra o solo, como também no próprio trabalho que esse sistema de suspensão vai estar tendo. Além do maior espaço de cabine e, consequentemente, você, para poder estar movimentando tudo isso, você tem um motor adequado. Eles trabalharam com bom tempo com um 3.5 V6 biturbo, então não precisa nem dizer, um motor aí excelente, até mesmo para os padrões deles. Já o segundo mais vendido também é outro utilitário esportivo, é o Tahoe PPV da Chevrolet. Esse daí vendido com um motor 5.3 V8, sem dúvida alguma é um verdadeiro monstro das ruas aí, É uma viatura fabulosa, uma viatura excepcional e, acreditem ou não, é uma viatura de radiopatrulhamento para 1 ou 2 policiais apenas estarem trabalhando. Justamente porque eles têm uma concepção diferenciada quanto à utilização do sistema de camburão. O terceiro mais vendido já passa a ser o Dodge Charger. Aí sim, ou seja, da primeira e segunda posição você tem o utilitário esportivo e somente na terceira posição é que você vai ter um sedã. O Dodge Charger é muito bem vendido lá, é um veículo muito bem aceito, porque muitos departamentos ainda dão prioridade para esse tipo de veículo, justamente por não terem a necessidade de um utilitário esportivo. Dependendo de onde ele vai ser aplicado, estamos falando aí de ruas perfeitamente bem pavimentadas, então você não tem tanta a necessidade de um veículo que esteja saindo ali fora de estrada. Quando a gente fala fora de estrada, como eu já acabei de falar, não estamos falando somente dessas situações de barro, A gente fala em fora de estrada, o cara já acha que é barro. Não, fora da estrada pode ser na calçada, está fora da estrada, está fora do seu ambiente normal de rodagem, digamos assim. Então, essa preferência pelo Charger ainda é grande justamente por ele ser um excelente veículo de interceptação. É um veículo 5.7 V8, então ele acaba aí tendo um motor aí excelente, inclusive nas versões 6.4 também. Ele acabou tendo ali algumas modificações aí ao longo do tempo, mas basicamente é um veículo aí que, sem sombra de dúvidas, fabuloso, É um veículo espetacular. Aí nós temos aí disputando a quarta e quinta posições. Na realidade, a quinta posição já saiu de linha, nem se encontra mais no portfólio de vendas da Chevrolet. A quinta posição seria do Caprice PPV, que já não é mais produzido. Eles produzem somente agora, para a versão policial, somente o utilitário esportivo Tahoe, que é o segundo colocado. Em quarto colocado, a Durango.
A Durango acabava ficando em quarto colocado, acabava não tendo uma aceitação tão grande, porque ela não acabava não tendo um desempenho tão bom quanto os demais, né? Ela acabava não tendo um desempenho, uma versatilidade tão grande quanto o primeiro e o segundo colocado, e também não alcançava o seu próprio irmão, né? O seu próprio vizinho de casa, que era o Dodge Charger. Mas essa situação promete estar se revertendo agora com a introdução do novo modelo Pursuit também, né? A Dodge está lançando um novo modelo que, como vocês podem ver, só para vocês terem uma ideia, né? Além de ser um utilitário esportivo, ou seja, além de ter todas as características de resistência dele, dá uma olhadinha só nessa cambagem de suspensão dianteira, como que ela está feita. Isso daí é um devorador de curva. É muito bom para curvas esse tipo de veículo aí. O centro de gravidade dela ficou bem baixo, e você pode ver aí que a própria acerto de suspensão que ela tem aí é justamente focado, voltado para o desempenho. Bom, então que lição que a gente acaba tomando com isso, né? Nós acabamos vendo que a opção que eles têm, mesmo sendo uma potência de fabricação de veículos, né? Além de outras áreas também que eles se destacam, quando se trata de fabricação de veículos, eles produzem veículos muito mais baratos também. Eles produzem veículos com uma cilindrada muito menor. Eles produzem veículos hatch também. Eles produzem veículos subcompactos também. Produzem uma infinidade de tipos de veículos. Mas nem por isso são os veículos mais desmaiados que ele tem, que eles colocam como viaturas policiais. Eles colocam os veículos mais adequados para o serviço policial, e não aquele mais barato que tem no catálogo. Quero dizer então que nós vamos fazer a importação desses veículos? Vamos trazer todos eles para cá? Não, não vamos fazer isso. Seria interessante? Putz, eu adoraria, né? Como todo mundo que gosta de carro, com certeza absoluta, você, quando ouve a expressão 3.5 V6 biturbo, você gosta, né? Quando você ouve, então, 5.7 V8, você adora, né? E assim por diante, né? Mas o que acontece? Precisamos colocar o pé no chão, né? E não viajar na maionese, como diria um personagem da escolinha aí há alguns anos atrás. A nossa realidade é diferente, a nossa realidade é outra, os nossos tipos de veículos são outros. Nós gostamos de veículos americanos, quem gosta de carro gosta de veículos americanos, mas a nossa realidade é muito mais europeia. Então, ou seja, nós temos uma vivência cinematográfica de veículos americanos. Mas quando a gente para no posto para abastecer lá, quando a gente dá aquele pulinho na nossa garagem para a gente dar uma olhadinha, a gente acaba se deparando somente com veículos europeus. Basicamente, a nossa frota nacional é composta de veículos europeus. Justamente por quê? Justamente por serem veículos mais compactos e veículos mais econômicos. Totalmente diferente, uma situação totalmente oposta à realidade americana, por exemplo. Mas mesmo os europeus sendo uma potência também na fabricação de veículos, eles têm como opções veículos compactos, ultra mega, mini carros lá, e não é por isso que eles colocam esse tipo de veículo para atividade policial. Não, para atividade policial eles colocam o quê? O veículo apto para atividade policial, e não o mais barato que apareceu lá no pregão. Então, por que isso acaba acontecendo? Isso acaba acontecendo por uma simples razão óbvia de inteligência. Você não precisa colocar o produto melhor, mais caro, mais desenvolvido. Você não precisa colocar a última e mais cara geração para você fazer atividade policial. Obviamente não. Mas também você não vai estar colocando o pior que existe para que você faça esse tipo de serviço. É óbvio que não. Você coloca o quê? Você coloca o que é adequado para o serviço. Apenas isso. Então vou fazer uma projeção aqui, já que eu não estou com um papelzinho para desenhar. Você não precisa colocar o fundo do jarro e também você não precisa transbordar ele. Você coloca o nível adequado para a atividade que você vai estar desenvolvendo. É simples. Mas para deixar esse exemplo melhor ilustrado, você não precisa estar pegando, por exemplo, na linha Chevrolet o Spark, que é o modelo de entrada deles. Você também não precisa estar pegando a divisão Premium, a Cadillac, e colocando um Escalade ali. Não, não é necessário isso. Você faz o quê? Você coloca um Tahoe, que já é o veículo apropriado para o serviço que eles vão estar desenvolvendo. Então, de posse de todas essas informações, qual que é o objetivo dessa série? O objetivo dessa série é que você, contribuinte, saiba onde que você está gastando seu dinheiro.
saiba que não adianta você estar comprando o veículo mais barato do mundo, porque ele, além de ser um veículo ineficaz, que possivelmente vai estar largado em algum canto dentro de um curto espaço de tempo, por não atender às necessidades policiais, e para que o companheiro policial que está lá nos confins do mundo pare de ficar trabalhando com verdadeiras bizarrices que nós temos hoje aí disponível no nosso mercado e que, apesar de algumas delas não serem veículos ruins, são veículos totalmente inaptos para a atividade policial e que, infelizmente, são insistentemente comprados em virtude do baixo custo. O que interessa, na realidade, não é somente o baixo custo, é dentre aquilo que você tem como eficaz, aí sim ter o menor custo. Aí sim é uma compra inteligente. Bom, pessoal, então chegando ao final do vídeo, se você tem visto aí algumas atrocidades pela rua, não deixe de estar reportando aqui para nós. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.